Olá pessoal, aqui é o canal Gávea Hoje. Vamos ao giro de notícias do Flamengo. O São Paulo saiu vitorioso no tempo regimental contra a LDU do Equador com um placar de 1-0, agregado 2-2 no Morumbi. No entanto, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Sul-Americana após uma derrota nos pênaltis na noite de quinta-feira. Paolo Guerreiro, atacante do time equatoriano e um dos jogadores mais ativos em campo, mencionou o Flamengo em sua entrevista pós-jogo, explicando por que escolheu trocar o Corinthians pelo rubro-negro. Não me arrependo de ter deixado o Corinthians para ir ao Flamengo, sem jogar não poderia ficar. Eu optei, quando o Corinthians não quis renovar, ir para outro clube. Meu contrato estava acabando, Corinthians não quis renovar e fui para outro clube. Normal, revelou Guerreiro. Aos 39 anos, Paolo Guerreiro roubou a cena durante o jogo entre São Paulo e LDU ao converter a penalidade na prorrogação. O atacante peruano comemorou fazendo o gesto de C com as mãos em direção à torcida são paulina, uma referência ao Corinthians, clube que ele defendeu entre 2012 e 2015, antes de se transferir para o Flamengo. Devido à sua ligação com a torcida corintiana, Paolo Guerreiro foi questionado sobre sua decisão de deixar o time paulista para se juntar ao Flamengo. Segundo o peruano, a razão principal foi seu desejo de continuar jogando regularmente. Durante sua passagem pelo Flamengo, Guerreiro participou de 112 partidas entre as temporadas 2015 e 2018, marcando 43 gols com a camisa rubro-negra antes de se transferir para o Internacional em 2019. O treinador Jorge Sampaoli enfrenta dificuldades na busca por um desempenho consistente do Flamengo. Neste sábado, os torcedores rubro-negros testemunharão um grande desafio quando a equipe enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no estádio Newton Santos, às 21 horas, horário de Brasília. Para este confronto, o técnico argentino planeja implementar uma série de alterações na formação da equipe. Uma das mudanças notáveis ocorrerá na posição de goleiro, pois o argentino Rossi tem sido visto treinando com os titulares. Rossi, que chegou ao Flamengo em julho, ainda não teve a oportunidade de estrear pelo clube. Como ex-jogador do Boca Juniors, o goleiro terá a chance de mostrar seu talento agora. Além disso, o treinador também está considerando a possibilidade de adotar uma formação com 3 zagueiros. Desta vez, Éric Pulgar será recuado para se juntar a Léo Pereira e Fabrício Bruno na defesa. Portanto, a provável escalação do Flamengo para o clássico seria Rossi, Fabrício Bruno, Éric Pulgar e Léo Pereira, Mateuzinho, Igor Jesus, Alan, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. Apesar do desempenho abaixo das expectativas do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli, a diretoria já tomou uma decisão. O presidente Rodolfo Landim optou por manter o técnico argentino em seu posto, pelo menos até a final da Copa do Brasil. Com essa escolha, o rubro-negro se expõe a um sério risco de repetir o mesmo erro de 2021, quando o clube sustentou Renato Gaúcho no cargo. Na ocasião, Renato Gaúcho assumiu a equipe após a saída de Rogério Ceni, e teve um início de trabalho avassalador. Porém, antes mesmo dos jogos decisivos, o Flamengo pareceu perder o gás e seu desempenho começou a ser contestado. A diretoria do Fla, contudo, ignorou as críticas e manteve Renato no comando. Da mesma forma que aconteceu com Renato, Sampaoli também assumiu o comando do Flamengo após outro treinador ter iniciado a temporada, no caso, Vitor Pereira. O técnico lusitano liderou o mais querido no início do ano, mas apesar de disputar 5 finais, não conquistou nenhum título. Portanto, a diretoria optou por trazer o argentino para encerrar o ano de 2023. Além disso, tanto Renato quanto Sampaoli enfrentaram eliminações humilhantes e memoráveis durante seus períodos à frente do Flamengo, deixando uma marca indelével na torcida rubro-negra. No caso do treinador brasileiro, o mais querido foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, sofrendo uma derrota por 3-0 para o Atlético no Maracanã. Já sob o comando de Sampaoli, uma eliminação ainda mais dolorosa ocorreu nas oitavas de final da Libertadores, quando o Flamengo foi derrotado pelo Olímpia, encerrando as esperanças de conquistar um título inédito no Maracanã. Ou seja, Sampaoli e Renato Gaúcho chegaram ao fim da temporada com apenas uma decisão para disputar. O técnico brasileiro tinha a final da Libertadores contra o Palmeiras pela frente, enquanto o argentino joga a decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo em setembro.
Outra semelhança é o futebol apresentado pelo Flamengo nos jogos próximos às decisões. Por exemplo, em 2021, o rubro-negro venceu 3 e empatou um dos últimos 4 jogos antes da final da Libertadores. No entanto, apesar do triunfo, o time de Renato não jogava bem coletivamente e o resultado positivo chegava com grandes atuações individuais como Michael. Porém, assim como Sampaoli hoje em dia, Renato Gaúcho se recusava a admitir que o Flamengo estava jogando mal. Já o técnico argentino, um contexto muito parecido, perdeu apenas 2 dos últimos 7 jogos, mas com um desempenho contestado. Ou seja, assim como Renato chegou à final da Libertadores sob desconfianças, Sampaoli também chegará para a decisão da Copa do Brasil contrariado pela torcida e imprensa.